Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui reiniciando nosso conteúdo do segundo bimestre, tá? Dessa vez com o capítulo 2 do livro 2, tá bom? Então lá no final do livro de vocês podem estar vendo na parte de educação física, tá? Um pequeno conteúdo sobre esportes técnico combinatórios, tá bom? E aqui nessa videoaula nós vamos destrinchar o máximo um pouquinho desse conteúdo. Conteúdo esse rico, histórico e belo, tá bom? Com o sétimo ano, pessoal, nós vamos ver, conceituar um pouquinho desses esportes técnico combinatório, alguns exemplos de atividades olímpicas, tá? O que é o esporte técnico combinatório? Qual a sua história? O que é que trabalha? Quais seus benefícios e fundamentos? Tá bom? E alguns dos aparelhos utilizados dentro da ginástica que nós iremos estudar, que é ginástica rítmica. Professor, envolve dança? Sim, envolve dança e é muito legal, pessoal. Vocês vão gostar, tá? Então, atividade no livro. Lá no final do livro vocês vão ver a parte de atividades. 1, 2, 3 e 4. São 4 questõezinhas para que vocês possam responder sobre o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá, destrinchar um pouquinho dessa história, do contexto da ginástica e dos esportes técnicos combinatórios, tá? Para que a gente possa iniciar, a gente precisa saber o conceito, tá bom? Professor, o que é o esporte técnico combinatório? Eles podem ser caracterizados como esportes em que os juízes avaliam o desempenho e a qualidade dos movimentos que são apresentados pelos atletas, tá bom? Ou pelo atleta na questão individual. Aqui, como vocês podem ver, ó, essa figura já representa a ginástica rítmica, tá certo? São esportes que envolvem muita técnica e tem que ser bastante combinado e sincronizado, tá? Vocês estão vendo aí argolas e bolas, certo? Elas jogam para o ar e a outra pega, tá? São movimentos bastante sincronizados, tá bom? Alguns exemplos de esportes técnico combinatório. A ginástica artística, para quem estava aqui ano passado, no sexto ano, nós estudamos sobre a ginástica artística. Professor, nós estudamos tudo sobre a ginástica artística? Não, porque também é um conteúdo de grande escala. Mas deu para ver um pouquinho do seu contexto teórico, da sua história, dos seus movimentos, dos seus benefícios, tá? E também vamos tentar ver isso na ginástica rítmica, que é o nosso segundo exemplo, que é o que a gente vai estar entrando dentro desse conteúdo. O nado sincronizado, representado por essa figura, como vocês podem ver, tá certo? Patinação artística, que é um esporte olímpico de inverno, e os saltos ornamentais, que são aqueles saltos feitos em trampolim dentro da piscina. Tem ele baixinho, tem ele médio, tem ele lá em cima, alto, de acordo com o nível de competição. Tá bom? E aí nós vamos ver conceito de ginástica rítmica. Tá? Ele é um esporte em que a ginástica deve executar uma série que combina elementos corporais e de dança, com o uso dos 5 aparelhos nele pré-estabelecidos, tá? Arco, bola, corda, fitas e massas, tá bom? Nos Jogos Olímpicos, a competição é disputada apenas por mulheres, tá? Na categoria individual e em conjunto. Professor, quer dizer que na Olimpíada é só mulher que pode participar? Sim, pessoal. Mas, aqui dentro da nossa realidade da escola, nós poderemos ver que os seus movimentos servem tanto para as meninas quanto para os meninos, trazendo todos os benefícios em conjunto, que esse esporte pode trazer, que é a ginástica rítmica, tá? E aí nós vamos ver um pouquinho da história da ginástica rítmica. Ela tem uma história gigantesca, pessoal. Eu tentei aqui resumir ao máximo os pontos mais importantes da ginástica rítmica, tá? Para que vocês possam estudar, aprender, compreender e fazer uma boa avaliação. Até porque isso vai servir para o resto da vida de vocês como forma de treinamento, de conhecimento, entre outros,
tá bom? A ginástica rítmica começou a ser praticada desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas não possuía suas regras específicas, nem um nome determinado. Várias escolas inovaram os exercícios tradicionais da ginástica artística, misturando-os com música. Como ano passado nós vimos ginástica artística, nós vimos que tem a parte do solo. No solo, na competição feminina, ela é permitida fazer com música. E foi daí que surgiu a ideia da ginástica rítmica, tá? Em 1943, na Rússia, que hoje é uma das principais potências da ginástica rítmica, tá? Surge o termo rítmica, devido à utilização da música e da dança durante a execução de movimentos. Em 1961, alguns países do leste europeu organizam o primeiro campeonato internacional da modalidade, para vocês verem como o esporte ele teve tanta adesão na época, era tão bom de se fazer, muitas pessoas gostavam de fazer, né? Até porque a ginástica artística ela exige um pouco mais de resistência muscular, a gente sabe que tem os aparelhos que dificultam, então várias pessoas preferiram a ginástica rítmica, principalmente as mulheres, tá? Pois naquela época a gente sabe que existia todo o embate social dos homens como hierárquicos e as mulheres embaixo. Só que as mulheres hoje lutaram e estão aí no mesmo nível que os homens na nossa sociedade, tá bom? E no ano seguinte, no ano de 1962, já surgiu a Federação Internacional de Ginástica, que foi a FIG, que reconheceu a GRD, que é a Ginástica Rítmica Desportiva, como um esporte, tá certo? Em 1963, olha aí, um ano atrás do outro, teve os acontecimentos da ginástica rítmica. Começaram a ser realizados os primeiros campeonatos mundiais promovidos pela FIG. Tá? A maior parte dos aparelhos utilizados atualmente foram introduzidos nesta competição, com exceção das fitas e das massas, ainda não existiam. Tá? Em 1984, a GRD, que é a ginástica rítmica, foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, que é responsável pelas Olimpíadas, tá? E foi introduzida no mesmo ano nos Jogos Olímpicos, tá bom? No entanto, as melhores ginastas do mundo, provenientes dos países do leste europeu, não participaram da competição devido ao boicote liberado pela ex-União Soviética. Naquele tempo a gente tinha muita questão da Guerra Fria, tá? E a parte do leste europeu não participou por conta disso, certo? A ginástica rítmica, agora vamos trazer a ginástica rítmica dentro do Brasil, tá? Ela foi introduzida pela professora Ilona Pauk, né? Não sei dizer o nome dela, que ela veio da Hungria, pessoal. Me desculpe, mas eu não sei falar húngaro, certo? Que chegou na cidade do Rio de Janeiro na década de 1950. Quando ministrou vários cursos para profissionais de educação. Ou seja, ela já trouxe esse esporte, tá certo? E já começou a introduzir vários cursos para profissionais de educação. Surgindo assim várias e várias competições, tá? Essa professora formou a primeira equipe competitiva e chamou de Grupo Unido de Ginástica, o GUG ou GUG, tá? Alcançado pelo grande sucesso devido à experiência e participação ativa da professora na ginástica internacional. O Brasil participou pela primeira vez do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica com aquele grupo, com a ginasta daquele grupo, tá? Chamado Daisy Barros, em 1971, na cidade de Copenhague, na Dinamarca. Com a Confederação Brasileira, com a criação da Confederação Brasileira de Ginástica, no ano de 1978, esta modalidade começou a evoluir devido ao apoio recebido, resultando na classificação de ginastas para disputarem os Jogos Olímpicos, tá certo? Ou seja, em 1978 começou a ter mais a participação, tá, da questão da Confederação Brasileira de Ginástica. Ela começou a investir na ginástica rítmica, viu que era uma evolução mundial e aí várias e várias atletas começaram a participar da ginástica olímpica, ginástica rítmica olímpica, tá bom? Sendo ela um destaque a Rosane Fávila, tá? Que foi a primeira brasileira a participar dos Jogos Olímpicos em 1984 em Los Angeles, nos Estados Unidos.
com os exercícios individuais. Em 1988, na Olimpíada de Seul, Coreia, a ginasta Marta Cristina esteve presente realizando seus exercícios individuais. Ou seja, a primeira a ir a uma competição mundial, né, aos Jogos Olímpicos, em 1984, em Los Angeles, foi a Rosane Fávila, certo? Em 1888, Marta Cristina também esteve presente realizando seus exercícios individuais. E aí vamos conhecer um pouquinho desses aparelhos, certo? Professor, para que esses aparelhos? Para que servem esses aparelhos? Para dificultar? Pessoal, todo aparelho ele vai trazer alguns benefícios de flexibilidade, coordenação, de força, tá? E esses aparelhos, eles trazem uma beleza artística para a ginástica rítmica, certo? Nós vamos iniciar pela corda, tá? Que pode ser feita de sisal ou sintético, com o comprimento variando de acordo com o seu tamanho, com o tamanho da ginasta. O exercício corporal predominante no aparelho é o salto, tá? Como vocês podem ver aí, representado por um salto de balé da atleta. O arco, que é a argola, tá? O aparelho arco mede entre 80 e 90 centímetros de diâmetro e pesa 300 gramas, tá bom? Sendo assim um aparelho muito leve, que não exige assim algo de tanta força. Deve ser feito com equilíbrio e apresentando saltos, equilíbrios, pivôs, flexibilidades e onda, tá? Olha aí a questão do equilíbrio feito pelas ginastas, ó. Aí representado pela imagem, tá bom? Nós temos a bola. Ah, professor, a bola não é só para futebol? Não. Não é só para handebol? Não. Dentro da ginástica rítmica, como vocês podem ver, exige toda uma técnica para se poder pegar, agarrar, jogar para cima, ter um domínio com ela, tá certo? Porque tem vezes que ela domina a bola de costas, tá? Então, é algo realmente lindo de se ver, pessoal. O aparelho bola, ele tem 18 a 20 centímetros de diâmetro e pesa 400 gramas, no mínimo. E ela pode ser feita de borracha, tá? O exercício predominante para a bola é flexibilidade e ondas. As massas. O aparelho massa é composto por duas massas, de 40 a 50 centímetros, e ter 150 gramas no mínimo cada uma. Cada massa deverá ter 3 centímetros no máximo na cabeça e poderá ser de madeira ou de material sintético. O exercício predominante é o equilíbrio, até porque você vai utilizar as duas massas junto com a coreografia, tá? Então você precisa ter um bom domínio, uma boa técnica para fazer os movimentos com as massas, de giro, de equilíbrio, de jogar para cima, tá? De dominá-lo com o pé. Vocês vão ver já já, tá? No link que eu vou deixar para vocês aí, certo? As fitas, que é um dos mais belos, tá? Por conta das ondulações que ela é feita, tá certo? Às vezes a atleta ela envolve a fita no próprio corpo. Ela tem no mínimo 6 metros, aliás, ela deve ter 6 metros e pesar no mínimo 35 gramas. A fita tem de 4 a 6 centímetros e ela pode ser feita de cetim de qualquer qualidade, tá bom? E o exercício predominante corporal é o pivô, ou seja, passos de balé, tá certo? Para que possa ser feito o manuseio das fitas, tá? Você precisa também ter muita flexibilidade do pulso, porque você vai fazer várias e várias ondulações, como eu disse para vocês. E aí, pessoal, vou deixar o link para vocês, tá? Todo esse material vai estar na agenda Edu de vocês. Vou mandar esse PowerPoint para que vocês possam também estar estudando através tanto do livro quanto do PowerPoint. Acessem esse link para ter um pouquinho mais da ideia dos movimentos, tanto da ginástica rítmica quanto da ginástica artística, mais predominante da ginástica rítmica. Vocês vão ver que é um esporte muito belo, tá bom? E que vai exigir muito também da questão motora, da força, da flexibilidade e principalmente do ritmo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse conteúdo. Façam a atividade. Posteriormente, nós estaremos lançando a videoaula prática com alguns treinamentos de ginástica rítmica e
Logo após, faremos a nossa videoconferência para correção das tarefas e a análise da parte prática de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.